pela vida da multimídia, da mídia e de todos aqueles que têm estado envolvidos nesse cuidado. Está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Você já cumprimentou esse irmão do teu lado? Diga para ele graça e paz. Diga para ele fique à vontade. Mas não sorri muito. Diga para ele aperte o cinto. Porque Deus vai falar conosco nessa noite. E eu tenho algo a confessar, irmãos. Eu fui injustiçada. E vocês viram a risada de quem injustiçou, né? Se entregaram. Mas eu louvo o Senhor pela oportunidade e o privilégio, sem escolha, a ser a primeira a ministrar sobre a série das bem-aventuranças. E nós vamos falar sobre 9 bem-aventuranças que a palavra do Senhor tem para mim e para você. Serão 9 ministrações. E eu queria pedir gentilmente para você, que é uma pessoa que presta um culto a Deus inteligente, racional, que você sabe o que você está fazendo aqui, amém ou não amém? Você sabe por que você veio a este lugar. E eu peço que você se esforce para estar conosco às 9 ministrações. Eu convido você a vir mesmo receber algo valioso da parte do nosso Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir, e aqui é o lugar onde você ouve a palavra do Senhor sendo ministrada na sua vida. O que produz fé na minha vida e na tua vida é a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela vem através da palavra do Senhor. E se eu e você queremos conquistar a vitória, se eu e você queremos viver um diferencial, se eu e você queremos ter fé que agrade ao nosso Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra. E fé é fé, igreja. Em Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Fé não é um pensamento positivo, de quando a gente olha para quem está do nosso lado e diz assim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Isso se chama palavras e pensamentos positivos. Fé é você olhar à sua volta, não ver saída, mas ainda crer que tem uma passagem preparada para você chegar do outro lado. Isso é ter fé. Então eu te convido, ou melhor, eu te desafio a se esforçar e estar aqui para ouvir as 9 ministrações. E algo tão interessante, irmão, para quem está aí do lado é maravilhoso. Mas você não tem noção da adrenalina e a emoção que gera no coração de quem vai ministrar a palavra. Irmão, você não tem noção do tamanho da responsabilidade de quem vai estar aqui à frente e ministrar a verdade que vem da parte do Senhor. Irmão, da dor de barriga, da insônia, da tremedeira, da crise de ansiedade. Irmãos, acho que ontem eu tomei 18 litros de café. Achei um pote lá, Stephanie, não sei nem de onde estava, com 18 bombom. Para variar, tinha 2 cocadas e uma paçoquinha. E depois que eu acabei a missão, eu fui tomar um café e eu comi, eu acho que 3 pedaços de torta e um pedaço de bolo. Aí eu falei, nossa, acho que agora eu desestressei. Irmão, você não tem noção. Se você realmente se importasse com o valor que tem receber a palavra do nosso Deus, você não deixaria de estar aqui nem um culto. Porque é através da palavra que gera fé na sua vida. E muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão sem fé. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, então esteja aqui. As 9 ministrações que a sua fé vai ser fortalecida através da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos para a ministração? Estou começando a ficar mais agitada. Tem glória aí? Só não deixa eu sozinha. E eu convido você a abrir a sua palavra comigo no Evangelho de Mateus 5. E eu fiquei com a missão de ministrar sobre a primeira bem-aventurança desse texto. E eu quero ler Mateus 5,
E vamos ler o texto todo para a gente começar a entender o que vai ser ministrado nas nossas vidas. Porque às vezes a gente vê um vídeo lindo desse, a gente vê a imagem, mas não gera curiosidade de saber o que vai ser derramado nas nossas vidas. Talvez essas cadeiras ainda estão vazias porque algumas pessoas falaram assim, é só o sermão da montanha, não tem nada a ver. Mas se tivesse ido procurar qual era o assunto, eu garanto que tinha mais gente nesse lugar. Amém ou não amém? Então procure saber o que Deus quer falar com você. Amém? O amém ficou mais fraco, amém? É Ele, igreja, eu só sou a mensageira e eu venho em paz. Felipe, meu amigo. E eu venho em paz, irmão, dá um glória a Deus, aleluia, meu Deus. Mas vamos para a palavra? Obrigado, nós estamos juntos até o fim? Não saem daí, vamos ficar juntos até o fim. E diz a palavra do Senhor assim, a minha versão é NVI e diz as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois que grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nos conduz conforme a tua vontade. Eu só sou a mensageira. Cumpre em nós, Deus, o teu propósito nessa noite. Que assim seja, você diz? E é tão interessante, porque eu fui pesquisar o significado de bem-aventurança. Porque é bonito a gente falar, né? Bem-aventurado. E muitas das vezes a gente nem sabe do que está sendo tratado nas nossas vidas. E bem-aventurança significa um estado de profundo bem-estar. Significa felicidade completa. Tem o significado de suprema felicidade. E segundo a palavra, diz assim: a felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera felicidade capaz de resistir os momentos difíceis da vida. Então nós vamos falar por 9 domingos sobre felicidade. E é algo tão interessante, porque se eu perguntar para você nessa noite, se você é feliz, eu garanto que 90% de quem está aqui vai dizer da boca para fora, sem analisar dentro de si, e vai dizer: eu sou feliz. Hoje logo de manhã o pastor perguntou qual era, né, o motivo da sua insatisfação e se o dinheiro traria felicidade plena na tua vida. E talvez você abra a sua boca e diga: não, eu sou feliz em partes. Mas nessa noite eu venho para trazer uma revelação da parte do nosso Deus. E o Senhor me trouxe aqui para perguntar para você: você é feliz? Porque nessa série nós vamos falar a respeito de felicidade.
mas não uma felicidade aos nossos olhos, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Mas eu venho nessa noite trazer uma revelação da parte do Senhor para declarar felicidade aos olhos de Deus na sua vida. Irmão, você já pode se alegrar, porque se você entrou aqui com alguma dúvida, em Deus a dúvida vai embora. Porque se Ele declarou na minha e na tua vida bem-aventurança, Ele está dizendo: ei, em mim você pode ser feliz. E se você já estivesse entendendo o que Deus está falando, você já estaria agradecendo e dizendo: Pai, muito obrigado, porque eu achei que não tinha mais jeito, mas hoje eu tomo posse da palavra e eu creio que eu vou ser feliz em Deus. E se eu perguntar para você, será que existe alguém no nosso meio plenamente feliz? Você sabe identificar alguém feliz? Talvez você não parou para pensar porque não teve tempo. Mas o que é felicidade para você? O dicionário diz que é um sentimento de satisfação plena. E eu pergunto, você tem encontrado felicidade na sua vida? Qual caminho você tem percorrido, tem te feito feliz? Talvez você olhe e fale: meu, como assim? Eu estou sendo confrontado nessa noite, glória a Deus, porque é onde há confronto, há mudança, a transformação, e nós podemos escolher de que maneira nós vamos permanecer. Nessa noite eu vim mesmo para te perguntar, porque ontem por várias horas o Senhor me questionou dizendo: Mileide, você acredita que alguém hoje pode ser feliz de verdade no mundo a qual nós vivemos? No mundo de desigualdade, no mundo de injustiça, no mundo a qual os valores têm sido perdidos, no mundo a qual cada um se preocupa consigo próprio. Eu te pergunto, tem felicidade na sua vida? Você é uma pessoa feliz? E eu te pergunto um pouco mais além, conhecendo a palavra, conhecendo Cristo, você realmente tem estado feliz? Não precisa me responder, porque eu digo de mim mesmo, porque eu parei e analisei. Porque muitas das vezes a gente ouve um confronto desse, alguém perguntando quando está sentado na cadeira de um jeito, mas quando alguém em cima do altar, diante da palavra, olha para você e diz: você é feliz? E aí você começa a querer se justificar dizendo: olha, eu andei analisando e eu olho, acho que isso não é para mim não. Essa conversa de felicidade é até bonita, mas na vida dos outros, não é assim? Não, esse negócio de ser feliz é romântico, é engraçado, é precioso. Não, mas você não conhece a minha história, pastora. Você não sabe do meu passado. Você não sabe do que eu estou vivendo. Você não sabe de nada. Mas o Deus que nos trouxe aqui nessa noite não sabe da tua vida. E é por isso que hoje Ele te pergunta: ei, você acredita na felicidade? Você acredita no que a palavra do Senhor diz na sua vida? Ou você simplesmente se simpatiza? Não, é porque eu ouvi, né? E eu tenho pensamento positivo. Não, vamos ter pensamento positivo. O Senhor não está te dizendo isso. O Senhor está dizendo: ei, ou você tem fé para acreditar, ou você não tem. Se a fé ela é gerada através da palavra do Senhor, Ele está dizendo para você: ei, ainda que você não veja nenhuma possibilidade na sua vida hoje, creia, porque eu sou o Deus mesmo do ontem, do hoje, e até a minha volta eu permaneço fiel todos os dias da sua vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é feliz? Fala assim: não na minha ótica. Porque talvez, quantas vezes eu olho para o Carlinhos e eu acho que ele está feliz.
mas da boca para fora. Quantas das vezes a gente chega aqui e fala para os irmãos: e aí, irmão, tá tudo bem? E a gente faz uma pergunta boba como essa: você tá feliz com Jesus? E a gente abre a boca e diz: tô. Mas lá dentro, Deus quebrou minhas pernas. Não é assim? E aí, mediante a palavra do Senhor e tudo aquilo que vai ser derramado nas nossas vidas, irmãos, não é mais só sobre sair da nossa casa e sentar nessa cadeira, mas nós começamos a acreditar no que sai desse altar, porque nesse altar tem poder, nesse altar tem a presença do Senhor, nesse altar tem cura, tem libertação, tem vida, porque o próprio Deus está neste lugar, mas basta você crer. E crer, irmã, é algo individual. Que bom seria se as pessoas pudessem crer por nós, não é? E quantas das vezes a gente está rodeado disso, né, pastor? Tem gente que tem mais fé na gente do que a gente mesmo. Você conhece alguém assim? Tem gente que crê mais que Deus pode mudar a nossa história do que a gente mesmo. Tem gente que ora pela gente, jejua pela gente, consagra pela gente, crê na nossa mudança. E você deita e dorme como se nada tivesse acontecendo. Ainda que o Senhor, Deus te acorde a noite toda dizendo: beba água, vai no banheiro. Você fala: eu não sei o que está acontecendo. Posso ouvir um glória a Deus? Talvez você esteja aí abrindo a sua boca e pensando: meu Deus do céu, essa pastora já é doida sem motivo. Com uma palavra dessa está mais doida ainda. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, se você não acreditar nas bem-aventuranças, eu sinto muito. Você vai passar por 9 ministrações e vai viver da mesma maneira. E se eu te perguntar nessa noite, qual é o seu conceito de felicidade? Eu sou crente, glória a Deus. Mas na hora que eu fiz essa pergunta, eu lembrei de uma música. Eu não vou falar de quem é, do Fábio Júnior. E eu não vou cantar, porque senão meu pastor não deixa eu pregar aqui mais. E eu falei: o mundo lá fora sabe responder. E aí quando você pergunta para um crente, para um servo de Deus, você fala: o que é felicidade para você? E a gente vive reclamando das coisas, questionando. Mas quando o Senhor nos para ter uma conversa, Ele está dizendo: ei, eu vim derramar sobre a tua vida bem-aventuranças, que é felicidade aos meus olhos. E o que é felicidade para você? E a gente olha e fala: quantas pessoas hoje em crise abrem a boca e falam assim: eu quero ser feliz. Aí você fala: tá bom, então me explica o que é felicidade. Você conhece alguém assim? É igual a gente quando abre a geladeira, né? Ai, que vontade. Água não, água não. Água não, água não. Não é assim? Aí você fala: o que você quer comer? É só para você entender o que Deus está falando. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu tenho bem-aventuranças na sua vida. Mas você sabe o que você quer? Você sabe o que ela significa para você? E é muito individual, é muito particular, irmãos. Porque o que é felicidade para um nem sempre é felicidade para o outro. Essa semana eu atendi uma pessoa e na conversa a pessoa pôde abrir a boca e dizer: pastor, eu experimentei de tantas coisas e uma coisa que eu entendi, que dinheiro não traz felicidade, porque foi a minha ruína. Me levou cada vez para mais longe do Senhor. Hoje de manhã o pastor falou: ei, quem tem problema? Todo mundo levantou a mão. Não, quem trabalha? Quem trabalha de alguma forma? Nós levantamos a mão e ele falou: e se você recebesse R$1 milhão hoje, resolveria os seus problemas? E o pastor Washington, com toda a maravilha que ele tem na vida dele e da pastora Maria, me responde atrás de mim dizendo: o financeiro sim, o resto não. Eu falei: quebrou agora eu, Deus. Eu ia pedir 2 milhões, mas se é só o financeiro, eu vou ficar na minha. E é verdade, irmãos. Porque às vezes nós estamos questionando o nosso Deus, querendo soluções a qual
realmente não vão resolver o nosso problema, porque não é o que nos move. Quantas pessoas reclamam da vida que tem, mas não faz nada para mudar? Quantas pessoas vivem em confronto? Irmãos, quantas pessoas infelizes da maneira que estão vivendo, mas não tem nenhum tipo de atitude para que haja mudança. As pessoas reclamam tanto de como são tratadas, mas não muda uma palavra para que as coisas sejam diferentes. E aí eu falo para você, qual é o seu conceito de felicidade? Eu não vou cantar música. Eu não lembrei nenhum hino que falasse de felicidade. Olha para você ver que prova. Né, Jô? Falei, mas pelo menos que nós lembramos das músicas de 30 anos atrás. Não, nós já somos jovens. Eu acho que o Fábio Júnior deve ter uns 13 anos, né? Eu falo, a gente só lembra de música de quando a gente não era crente. Das músicas agora nós não conhecemos, glória a Deus, aleluia. E não é errado não, viu, irmão? Fique em paz. Pastora... Não, irmão, eu estou falando, todo mundo tem uma história. Quem nunca ouviu o Roberto Carlos na casa do pai e da mãe? Olha lá, viu? Se entrega, irmão. Quem nunca assistiu Mazzaropi? Olha aqui também. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Então, talvez, o que você e eu precisamos parar nessa noite é para pensar mesmo. Porque Deus, Ele trata com a gente de uma maneira inteligente. Porque é assim que nós somos aos olhos do nosso Deus. Deus nos fez, igreja, capaz de entender as suas escrituras. Sabe por quê? Porque não só eu sento para aprender, mas comigo senta o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E naquilo que eu não entendo, Ele abre a boca e diz, filho, agora eu vou te capacitar. Porque a iniciativa de aprender você tomou, mas a parte de derramar sabedoria agora é comigo. Recebe porque eu te dou. Irmão, todas as vezes que você sentar para estudar a palavra, não para abrir um versículo somente e dune ter. Mas quando você fala, não, eu vou buscar entendimento para aquilo que já é meu. Deus fala, ei, vamos lá, porque o nosso filho quer saber o que já é dele. E vamos entregar inteiro na mão dele. Talvez você olhe e diga, mas... precisa de tudo isso? O Senhor está dizendo para você sim. Porque nessa noite o Senhor quer transformar a nossa mente. Para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam diferentes daqui para frente. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, ei, o meu desejo para a igreja da família nesse domingo, para quem está aqui, quem me assiste, é ser feliz na perspectiva de Deus. Talvez você chegou aqui frustrado com essa conversa de felicidade. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, não é aos seus olhos, mas é felicidade aos meus olhos. E o que Deus tem, o que Deus faz é bom. Irmãos, irmão, aqui tá ruim de Bíblia, hein? Nós vamos ter que começar a fazer umas EBF para todo mundo. Eu não vou nem perguntar se você lê a Bíblia na sua casa para não te envergonhar, porque tem que ser na mesma proporção que você fica na internet. Vendo Reels, TikTok. Você fica na mesma proporção? Glória a Deus, ninguém respondeu. Então você está em dívida com Deus, irmão. Porque o nosso dízimo do tempo é quanto, pastor? Das 24 horas? 2h40. Irmão, 2h40 do nosso dia é de Deus. Se a gente fosse entregar a Ele, ó, seria diferente os nossos comportamentos. Amém ou não amém? Eu estou nessa também, igreja. E você já fez essa pergunta? Se você é feliz aos olhos de Deus? Olha para quem está do teu lado. Irmão, e gentilmente, porque eu sei que a palavra de Deus causa medo, temor, né? Mas olha para quem está do teu lado e diga assim, a pergunta é diferente agora. Você é feliz aos olhos de Deus? Irmão, se é gente que mora na casa da gente, fica mais estreita ainda, né? Porque fala assim, na hora de vir pro culto, a gente fala, eu não tenho roupa! Aí você fala, misericórdia, eu tô pagando 19 carnês só na chofe.
E como que não tem roupa? Não é assim? Irmão, não é só a mulher não, tem uns homens que também, irmão. Arruma o cabelo, arruma a barba, vem de novo e vai de novo. E a gente fala, menino, mas não cortou, não foi no cabeleireiro. Irmãos, nessa noite o Senhor, Ele te quer que você pare por alguns instantes e responda para você se você tem sido feliz aos olhos de Deus. Porque aos nossos olhos a gente se engana. Não vou nem entrar pelo caminho se você tem feito quem está do seu lado feliz. Porque a responsabilidade aumenta mais ainda. E sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração? Que é possível uma pessoa ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos das pessoas. E assim como é possível alguém achar que é feliz e não tem felicidade em Deus. Porque falar de felicidade é falar sobre as bem-aventuranças. Irmãos, e entender a palavra de Deus é um negócio muito louco. Porque pastor Carlos abrir a boca e dizer, feliz é aquele que é pobre de espírito. Irmãos, eu vou colocar a minha colocação do jeito que eu imaginei. Eu imaginei um fantasma de roupa velha, descabelado, barbudo, de pé no chão, tipo Hulk depois que murchou. Eu falei, pobre de espírito é isso. Só eu que vou nessas loucuras. Eu fiquei imaginando o que será que é ser pobre de espírito. E você parou aí para pensar o que é ser pobre de espírito? E é muito louco, porque eu fiquei com a responsabilidade de trazer clareza a respeito da primeira bem-aventurança. E eu disse, Deus, é isso mesmo. E o Senhor disse, Milady, é um estado de profundo bem-estar quem é pobre de espírito. E que para eu e você venhamos entender nessa noite o sermão da montanha. A gente vai ter que parar um pouquinho o nosso olhar. A gente vai ter que tirar um pouquinho o eu acho. Porque todas as vezes que eu coloco o eu acho, eu arrumo uma justificativa para cada momento da minha vida. É igual quando eu não estou a fim de orar. Não é assim? E eu falo, não, mãe, teve um monte de gente na Bíblia que não orava. Não é assim? Eu não estou com vontade de fazer para Deus. O pastor de manhã falou, então já está tudo errado na sua vida. Eu não faço porque as pessoas me magoaram. Então, com certeza, você não estava fazendo para Deus. Porque se você estivesse fazendo para Deus, ninguém iria te ferir. Porque não é esse o propósito de Deus. E o Senhor, nessa noite, Ele quer trazer clareza. Mas você precisa desarmar, igreja. Talvez você ainda está armado dizendo, meu Deus, o que essa palavra vai trazer para a minha vida. E o Senhor quer trazer transformação. E Ele quer que você saia daqui vivendo a plenitude da felicidade que Deus tem para você. Você precisa, nesse momento, mudar o seu olhar e enxergar com a ótica de Deus. Pai amado, toma esse lugar nesse momento. Que toda inquietação, que tudo aquilo que Satanás tentar em algum momento lançar nas mentes, que tudo aquilo que for espiritual que bate em retirada, e tudo aquilo que for humano que tem causado resistência, que perca força nesse momento, mas que você, amigo Espírito Santo, venha trazer clareza e que nós venhamos ser capacitados para enxergar na ótica de Deus a luz da palavra nessa noite. Em nome de Jesus, você diz? Irmãos, falar de Mateus 5, abrir a boca e falar sobre felicidade aos olhos de Deus é algo maravilhoso. Porque pesquisando sobre o Sermão da Montanha, a história diz que é diz que é o sermão mais poderoso.
mais lindo e mais desafiador desde o momento a qual ele foi ministrado até os dias de hoje. Porque eu não sei você, mas por várias vezes na minha vida eu li Mateus 5, eu ouvi Mateus 5 e eu não tive clareza do que Deus queria dizer, Henrique. Quantas vezes eu quis ficar só, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Irmão, eu deitava lá na almofada e eu falava, eu vou chorar mesmo. E não entendia, João, que era feliz quem está chorando. Quando a gente fala dos humilhados, serão exaltados, a gente só quer coisa isolada, né? Aí você está dizendo, falando, irmão, fica mega feliz se você está humilhando, está sendo humilhado. Ó, você está 10 aos olhos de Deus. Aí você fala, como assim, Jesus? E talvez quando você ouve, feliz é aquele que é pobre de espírito, você fala, graças a Deus, porque a minha condição financeira não é boa. Não é sobre isso que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, a partir do momento que você ouve a minha palavra, a responsabilidade de mudança é sua. Eu estou aqui para te ajudar, para te convencer, mas quem precisa mudar o comportamento, o pensamento e as palavras é você. Porque a gente é cheio de falar, meu compromisso é com Deus, Ele sabe. Então olha para o teu lado, para o teu irmão e diga assim, agora ficou estreito. Porque além dele saber, diga, Ele está te ensinando nessa noite. A gente pode abrir a boca e dizer, mas eu não sabia. Até hoje, porque agora a gente vai saber. E o texto de Mateus 5, ele começa dizendo, e agora eu entro na palavra. Dá um glória aí, Maria. Essas intercessoras é uma bênção, irmão. Olha pra gente assim, ó. Jesus, ele estava ensinando algo muito importante. E se o texto começa dizendo que Jesus estava ensinando, é porque nem todos sabiam. E o que eu mais amo no Senhor, que não é um texto específico só para os discípulos ou só para a multidão, mas é um texto para quem quer parar, ouvir, aprender e praticar no Senhor. Então, não é diferente nessa noite, porque muitos estão ouvindo, mas nem todos vão querer entender e praticar, mas aquele que escolher entender e praticar, o Senhor Deus faz a diferença na nossa vida. Então, talvez você entrou aqui e falou, mas eu não sou pastora, mas eu não sou obreira, eu só sou Mileide. O Senhor está falando, que bom, porque hoje eu parei para ensinar aquele que está disposto a ouvir e aprender. A coisa mais chata do mundo, irmão, é quando você vai explicar alguma coisa para alguém e a pessoa não para te ouvir e diz, eu já, e está fazendo tudo errado. Quem tem vontade de bater o martelo do Thor, levanta a mão para baixo. Não é assim? E o Senhor, Ele começa dizendo que era uma oportunidade. O Senhor não estava fazendo diferença de pessoas. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, para hoje de dizer, só eu, coitadinho, só. O Senhor está falando, ei, pare, preste atenção, escuta e aprenda. Porque se você quiser, você vai ser feliz aos olhos de Deus nessa noite. Você vai parar e dizer só as outras pessoas, não, você vai dizer, eu também posso. Porque o meu Pai conquistou para mim e eu posso ser feliz aos olhos de Deus. Coisa louca, né, igreja? E eu entendo que nós podemos sim aprender, igreja. Nós podemos sim ser felizes. E isso é possível no dia de hoje. Não importa a idade que você tem, não importa a sua realidade, não importa de que maneira você escreveu a sua vida até hoje, mas o Senhor está dizendo para você hoje, pode tudo ser diferente, mas só depende de você. E pergunta para alguém do teu lado, está dizendo agora, não tem mais justificativa. Diga, você pode ser feliz em Deus. Irmãos, eu imagino quanto peso de responsabilidade que a gente tirou das costas dos outros, né, Alisson?
Porque a gente é cheio de falar assim, eu não sou feliz por culpa do Mateus. Não é assim? Eu não sou feliz por conta do governo. Eu não consigo ser feliz por causa da minha mãe, por causa do meu pai. O Senhor está falando, ei, eu tiro todo o peso de transferência hoje. E eu trago para você a responsabilidade da sua felicidade. Por quê, pastora? Ela está em Jesus. De que maneira? Em conhecer a sua palavra. Você leu a Bíblia hoje? Você teve a curiosidade de saber do que é ser ministrado na sua vida hoje? Não. Então, irmão, é a mesma coisa. De você ter uma caixa cheia de tesouros na sua casa e nunca ter curiosidade de procurar onde está a chave. Na nossa vida é assim, irmãos. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor Deus nos deu de presente inúmeras promessas, condições, coisas que nós podemos viver que já é nosso. Mas sabe o que a gente faz? Por não conhecer a palavra. A gente não toma posse, né, pastor? Vamos continuar? Nossa, irmão, só a galera meia dúzia. Irmão, tomou tempo, viu? Queimei a pestana. Não é para minha glória, não. Mas é porque o Senhor se preocupa com você, igreja. Ele quer realmente que a nossa vida seja diferente, irmão. Não é mais tempo dos filhos de Deus encostar perto de alguém esperando a manifestação nossa e dizer que Jesus é poder, Ele é fogo, Ele é Deus. E a gente encostar e dizer, nossa, eu estou pior que você. Daí a pessoa fala, mas você não é crente? Você não vai no culto? Você não conhece a palavra? Então, é que eu tenho dificuldade de aprender com Deus porque eu não quero aprender. Irmão, hoje todo mundo tem acesso à Bíblia. Hoje a internet, ela nos ajuda a abrir o entendimento. E se você está tendo dificuldade, a gente tem pastores maravilhosos que pode tirar qualquer dúvida. Mas não permaneça da mesma maneira, igreja, dizendo que a sua vida não muda porque você tem livre acesso à palavra. E eu não estou dizendo só dela física, não. Pode ser no seu celular. Irmão, a gente entra no Google e fala, remédio para dor de cabeça. Não é assim? Esses dias uma pessoa falou para mim, pastora, parei de ver no Google. Você entra lá e fala, o que é dor de cabeça? Tumor. Já quase morre, não é assim? Irmão, e a gente não faz isso. Jesus, o que o Senhor tem para mim nesse furacão? A gente fala, Jesus, olha a minha vida financeira. Aí cai junto os Malaquias 3:10, chamando a gente de ladrão. Daí você fala, está enganado isso aqui? É para outro povo, não é para mim. Amém ou não amém, igreja? Aí eu acho uma figurinha lá, eu falo, vou copiar e colar, que tem tudo a ver comigo. Aí o senhor fala, eu estou aqui. Deus, por favor, pede para a igreja continuar gostando de mim, Deus. Não é nada pessoal, viu, igreja? É da parte de Deus para a sua vida. O texto ele fala sobre ser pobre. E não é qualquer pobre, é pobre de espírito. E ser pobre é uma qualidade. E herdar o reino é uma recompensa. Aos olhos humanos, para a gente ser feliz, a gente precisa ter tanta coisa, igreja. A gente acha que precisa ter casa, carro, roupa, viagem, precisa ter cabelo ideal, corpo ideal, precisa falar, é tanta coisa que às vezes você se perde. Você fala para a pessoa, escolhe uma coisa, porque a gente está tão preso em aparência, em fama, em ter um bom emprego. Isso aos olhos humanos. E eu não estou aqui para te julgar, não. Mas eu estou aqui para trazer a clareza aos olhos de Deus. E para Deus é bem diferente. O Senhor Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele diz aos meus olhos, para que você possa ser feliz, você precisa ser pobre de
espírito. E talvez você esteja aí se perguntando, mas o que significa isso? Jesus, nessa ocasião, ele estava falando com inúmeras pessoas. Tinha judeu, tinha pessoas que acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam, tinha pessoas que tinham, tinha pessoas que não tinham. E ele não estava ali se referindo a uma pobreza física, porque talvez quem estava ao seu redor falava, é tudo pobre, porque largou tudo e foi segui-lo. Mas o Senhor, ele estava falando a respeito de um conceito vindo da parte de Deus. E o que ele está falando aqui não é a respeito do que você tem ou deixa de ter. Talvez você olhe para alguém no nosso meio e fale assim, mas é claro que ele é feliz. Olha a casa que ele tem, olha o emprego que ele tem, olha a vida que ele tem. O Senhor está falando para você, para de se comparar, você é o único. Talvez você entra na tua empresa, onde você está, e começa a dizer, olha aí, o Senhor está falando, olha para dentro de você, porque é o meu olhar que hoje eu quero que você veja a sua vida. Talvez você se sente o menor da sua casa, mas Davi foi aquele que agradou os olhos de... E isso não fez a diferença? Total. O Senhor, ele é maravilhoso. E o significado de ser pobre de espírito é reconhecer que sozinho nós não podemos realizar nada. Irmão, olha que louco. O Senhor Deus vem nos chamando a atenção para dizer para mim e para você, ei, é tão simples ser feliz. É tão fácil ser feliz. Porque para você ser feliz, você precisa simplesmente reconhecer que sem mim você não pode. É reconhecer que sem Deus nada nós podemos fazer. É reconhecer que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. E sabe o que é lindo? O Senhor não veio aqui hoje para trabalhar a sua baixa autoestima. Porque talvez você ouve um texto desse e está falando, viu? Eu já sabia mesmo que era comigo. Porque, nossa, olha a minha vida, eu não consigo fazer nada dá certo, eu sou o patinho feio. Não é isso que Deus está tratando nessa noite. Em nome de Jesus, não distorça as coisas. Não se aproveite da situação para continuar da mesma maneira. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, ei, se você quer reconhecer que eu sou Deus na sua vida, é tempo de você ser humilde o suficiente, olhar para dentro de você, parar com comparação, com rótulo e dizer, Deus, sozinho eu não consigo, sem o Senhor eu não posso, eu não vou, porque eu reconheço a minha total dependência no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso é ser pobre de espírito. Você imaginou, pastor? A gente fica imaginando um fantasma de roupa rasgada. Fantasma mais ou menos assim, né? Que tem espírito feio e bonito, não é assim? Tem uns que dá medo e uns que não dá medo. E o Senhor olha para mim e para você e diz, ei, ser pobre de espírito é reconhecer as suas limitações sem julgamento. É se desarmar e se colocar sincero na minha presença e dizer, Deus, eu mesmo reconheço que eu preciso do Senhor. Irmão, a gente precisa entender e aceitar que sem Jesus nós não somos capazes. Irmão, quem consegue acordar, abrir os olhos cedo e levantar da cama, e se não for Deus? Irmão, quem aqui consegue? Paulo, ele diz que ninguém pense além do que é. Eu achei maravilhoso esse texto em Romanos 12, 13. Olha o que Paulo nos ensina. Eu não sei nem que oração, preciso correr, irmão, olha ali. Meu Deus, o relógio hoje está contra nós. Olha o que diz Romanos 12 e 3.
Por isso, pela graça me foi dada, e diga a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Em Gálatas 6:3, diz assim no texto: meu Gálatas fugiu, irmão. Gálatas 6:3 diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se, pois, os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois a cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruiu. Irmão, então Deus está falando: eu sei quem é você. Eu te conheço. Eu sei quando você bate no peito e diz: foi eu que fiz, eu que sei, eu que mando, eu que falo. O Senhor está falando: ei, é por isso que você não é feliz. Porque felicidade está em reconhecer a dependência em... Você já fez isso hoje? Você já reconheceu que sem Deus nós não podemos fazer nada? Nós precisamos aprender a ser pobre de espírito e amar como Deus quer que nós amemos. A gente é louco para fazer acepção de pessoa, né? Ai, que Jesus amado, fala isso comigo agora não, Jesus. Não é assim? A gente é cheio de falar que ama, mas quer escolher quem vai amar. O pobre de espírito ama como Deus. Então, irmão, a gente não vai ser feliz enquanto a gente querer escolher como vai amar. A gente vai ter uma barreira no meio. Amém ou não amém? Não sou eu, não, é a palavra. Fica brava com Deus. Eu sou pobre de espírito quando eu perdoo como Deus quer que eu perdoe. Não, Deus, eu vou perdoar, mas vai ser assim. Aí o Senhor está falando: não, a condição de perdão é minha. É 70 vezes 7 por... Fala, irmão, é por... O Senhor Deus quer que nós sejamos pobres de espírito em fazer o bem como Jesus quer que a gente faça. Não importa. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher para quem. Então a gente precisa ser pobre de espírito e fazer o bem como Deus quer que nós venhamos fazer. Eu sou pobre de espírito como quando vivo, como Cristo quer que eu viva. Irmão, a gente quer tratar melhor o de fora e destrata quem está dentro da nossa casa. Isso foge da palavra de Deus. Eu dou bom dia na rua até para o cachorro que nem responde. E dentro da minha casa eu sou o último do último do último para não falar nada. Deus está falando com a gente, amém ou não amém? Ah, pastor, é que eu levanto de mau humor, daí fico o resto das 24 horas de mau humor? Só com quem está dentro? É Deus, viu, igreja? Está aqui, ó, se você depois quiser conferir, eu tiro foto e mando para você. Tem alguém aí comigo? Já estou acabando, indo para o final. Jesus, ele está nos ensinando que precisamos reconhecer o quanto nós estamos fora do padrão de Deus. Eu não sei você, mas eu sempre pergunto para Deus: Senhor, eu quero andar no seu padrão, tá ok. Mas quando eu leio uma palavra dessa, Anderson, fica muito difícil, que eu falo: Jesus, eu estou abaixo da baixa do nível do padrão de Deus. Aí eu estou falando: agora eu entendo que eu não sou feliz aos olhos de Deus. Eu corto cabelo, eu vou lá pintar unha, eu compro sapato, e ainda assim me falta algo, porque o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, o que falta em você eu tenho de sobra. Nessa noite, se você quer ser feliz, entenda que para ser pobre de espírito é ter humildade para reconhecer que nós precisamos de mudança, e não é uma mudança só hoje, é todos os dias até que o Senhor venha. Não, é um processo, é um dia depois do outro. O Senhor, nessa noite, Ele quer que nós mudamos as nossas atitudes. Em humildade, reconhecemos que precisamos de Deus. Irmãos,
Quantas famílias sendo destruídas, porque infelizmente as pessoas não querem reconhecer que sem Deus não tem o que fazer. E as pessoas escolhem desistir. O Tiago falou aqui que o contrário de desistir é persistir. O Senhor te trouxe aqui para dizer: tente mais uma vez, porque tem felicidade em mim para a sua vida. Irmãos, pensa naqueles discípulos, na felicidade de servir a Deus, sabendo que a morte seria a recompensa. Irmão, se você está reclamando do que você está vivendo, eu sinto muito dizer, vai ler a Bíblia. Para de ficar olhando no Facebook, na vida dos outros, Instagram. Para de ficar aí vendo só o que te convém. Vai ler os evangelhos. Vai conhecer a vida de Paulo. Aí você vai falar: Deus, eu estou reclamando do quê? Eu tenho casa, comida, roupa lavada, como cheeseburger, vou no McDonald's. E além de tudo, vou no japonês em pleno domingo. Não é assim? Porque a gente olha na vida dos outros e fala: em pleno domingo? Deixa eu ver direito. Eu não faço. Não é assim? Olha a vida de fulano. E o pastor hoje de manhã falou que 90% das redes sociais é tudo mentira. Porque as pessoas só põem lá a cara maquiada, só põem lá ostentação. Mas poucos querem colocar a verdade da... Eu vou pular um pedação aqui, porque eu acho que nós já entendemos, amém? Porque a Bíblia diz que feliz é aquele que tem humildade de reconhecer a sua total dependência em Deus, porque a esses já é o reino dos céus. Eu não esqueço nunca, a primeira pregação do pastor Diego, ele encerrou dizendo: o reino já é em nós. Não é isso, pastor? A eternidade. O reino não? Também. Eu não esqueço nunca. E eu ainda anotei aqui, pastor Diego. Eu passei toda a responsabilidade para você, pastor. Mas a gente vai continuar. O reino dos céus é para os humildes, os dependentes de coração quebrantados ao nosso Deus. E algo tão lindo, o reino do mundo é para qualquer um, para qualquer de maneira. Mas o reino dos céus é só para os filhos. Não é para qualquer um, para qualquer de maneira. O reino dos céus só entra aquele que reconhece que Jesus é o Rei, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o dono. Pastor, e quando começou esse reino? Na morte do Senhor, na ressurreição de Cristo. Jesus, na sua morte, Ele nos lavou dos nossos pecados. Na sua ressurreição, Ele nos devolveu a vida e nos garantiu vida eterna a todo aquele que nele crê. Então, irmãos, não tem outra maneira. O reino de Deus, Ele está na terra. Através da igreja, através dos seus filhos, daqueles que creem e vivem e anunciam o verdadeiro evangelho, que vive exatamente o que prega à luz da palavra. Irmãos, a gente é muito bonito de papagaio, mas na hora de praticar a gente quer distorcer para aquilo que convém. Irmão, dízimo só garante proteção na sua área financeira. E mesmo assim, se você estiver de acordo com a palavra de Deus. Irmão, não dá mais para a gente falar uma coisa e fazer outra. Não, porque eu em cima do altar eu sou. Irmãos, mas muito mais do que em cima do altar, a gente precisa ser aonde quer que a gente está. O reino de Deus, ele está entre nós. Pois Jesus, Ele veio, Ele deixou a sua presença e Ele escolheu habitar em mim e em você. O reino de Deus é quando deixamos Jesus reinar na nossa vida, governar, ser a nossa autoridade plena através de nós, aonde quer que nós
estejamos. Irmão, não dá mais para bater no peito e dizer, eu que mando. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós dizemos para Ele, pode entrar, é tudo seu. Pode transformar, pode lapidar, porque eu te reconheço na minha vida. Irmão, não dá para dizer que nós reconhecemos Deus, que somos filhos, que vamos herdar a eternidade e continuar nas mesmas atitudes mesquinhas, dizendo o contrário do que a Bíblia diz. Irmãos, não é sobre cargo, não é sobre título. O Senhor nessa noite, Ele está nos igualando e dizendo, ei, a responsabilidade é tua, igreja, e eu estou às portas, e eu venho para buscar um povo diferente. O Senhor não quer que você tenha medo, mas Ele quer que você tenha temor. Ele não quer que você tenha medo de ir para o inferno, mas Ele quer que você tema a ausência dEle aonde você está. Porque muitas das vezes a gente está tão cheio de nós que nem percebemos que Deus não está mais em nós. Tem muitas pessoas hoje que batem no peito e dizem, eu sou humilde. Mas há muito tempo deixou de ser habitação do Deus Altíssimo. Porque as suas atitudes diz bem que Ele não está ali. Irmão, e é algo que não dá para transferir. Tudo começa numa ideia. E se eu tenho uma ideia errada do que a Bíblia diz, a minha atitude vai ser contrária. O pastor hoje de manhã, na escola bíblica, ele falou algo que eu achei sensacional. Eu trouxe para a minha vida, Bruno. Ele disse assim, que numa experiência da vida dele no quartel, a autoridade dele falou assim, Narduce, quando você tiver com... Eu ia falar um canhão, mas não era um canhão, porque eu sou exagerada, irmão. Quem me conhece já sabe. Eu só aumentei. O que era mesmo, pastor? Não briga comigo. Uma arma. Irmão, já imagina um canhão. E quem tá com a arma? Mano, vamos fugir. Vamos acabar. Nosso Deus. É 7:45, eu já tô acabando. Meu Deus do céu. Eu vou voltar e o negócio vai ficar sério. Acompanha comigo. E o meu pastor falou que hoje de manhã, quem tá com a arma na mão, e ele tem que dar um tiro numa distância de... E ele tem que dar um tiro. E lá na visão, se ele sair 1 milímetro da onde ele está, quando ele chegar lá no Caleb, na Maria, vai estar mais de 1 metro de diferença do alvo que tinha que acertar. Irmãos, a gente tem mania de receber algo da parte de Deus e a gente quer só dar uma mudadinha assim, ó, para conver na nossa vida. Mas lá na frente pode nos tirar da eternidade. A gente está muito mais preocupado com o que a gente pode causar hoje. E esquece que as nossas ações estão nos conduzindo para o que vai acontecer lá na frente, na eternidade da nossa vida. O reino de Deus não é só sobre ser membro de uma igreja. Não é só simplesmente fazer parte de uma classe de pessoa. Mas é se submeter a Deus e viver as suas vontades. É crer na sua palavra e agir conforme o olhar de Deus. É permanecer firme até que Ele venha. E a gente esteja com Ele face a face. Irmãos, o Senhor nos garantiu a salvação. Mas a gente conquista ela todo o tempo, porque nós precisamos manter salvos em Cristo. A gente tem mania de dar resposta para tudo. E nessa noite, eu te pergunto em nome de Jesus, você consegue entender o que é ser feliz aos olhos de Deus? Nessa noite, para você entender, o Senhor está falando, ei, baixa a sua bola. Começa a dar uma mudada aí de dentro para fora.
Humildade não é roupa, não é condição, mas humildade é reconhecer que sozinhos nós não podemos. E o Senhor está te falando assim: ei, para de viver do jeito que você está vivendo. Reconheça que você precisa de mim na sua vida, que eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Somente aqueles que abandonam os conceitos humanos, o meu eu, e aprendem com Jesus, hoje desfruta da felicidade plena em Deus. Irmãos, a bem-aventurança é para aqueles que estão dispostos a abrir mão de si mesmo para viver Cristo todos os dias até que Ele venha. Pastora, não divida o reino de Deus em sua vida. Deixa o Senhor reinar, o Senhor governar. Deixa Ele ser a sua autoridade. E assim você vai ser feliz plenamente. Você pode se colocar de pé. E sabe como o Espírito Santo se revela a nós através dessa bem-aventurança? Dizendo assim: feliz é aquele que tem humildade, que me reconhece e entrega a sua total dependência a mim. É todo aquele que decide viver aos meus olhos. O Senhor, Ele está às portas, igreja. E Ele vem para nos buscar. Pastor, então eu vou ser feliz só quando Jesus vier me buscar? Não. Ele está dizendo: eu vim hoje para mudar a tua história. Eu vim trazer felicidade sobre a sua vida. E eu terminei de escrever essa palavra, fechei os meus olhos e eu comecei a orar. E eu disse: Espírito Santo, como é que vai ser agora? E Ele me disse: Mileide, agora você vai ser feliz. Porque a minha palavra muda. A minha palavra penetra o mais profundo. Divide. E traz uma nova história sobre as nossas vidas. Irmãos, o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu posso mudar não só a sua fala, mas eu posso mudar de dentro para fora. E por onde você passar, você não vai mais precisar ficar se justificando, porque você reconhece quem é Deus na sua vida. Irmãos, e quando você é dependente, é como a Ana Paula falou, você é aquele filho que você entra para tomar banho e você não se preocupa, porque você vai pôr a mão ali e vai abrir a torneira e o banho vai estar quentinho. Quando você se humilha na presença do Senhor, você sabe que pode até não haver sol, mas você sabe que o sol da justiça é na tua vida. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E quando amanhece o dia, você diz: eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor está dizendo: igreja, eu cuido de você muito antes de você estar aqui. Eu já tenho cuidado de todas as coisas e já tenho tudo preparado. Mas é tempo de você se humilhar, reconhecer a minha dependência e começar a declarar: quem vê
verdadeiramente eu sou na sua vida. Ele é o que você precisa nessa noite. Mas você precisa primeiramente reconhecer a sua dependência em Deus. Feche os seus olhos nessa noite. E é você e Deus. Comece a conversar com o teu pai. Comece a dizer: Deus, eu não sabia, mas eu quero ser feliz. A ótica de Deus. Eu não quero mais quebrar cabeça. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero viver em depressão. Eu não quero mais ter nenhuma síndrome. Eu quero tudo que o Senhor tem pra mim. Igreja, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é meu e é teu. Mas cabe a mim e a você conhecer a palavra e tomar posse do que Deus tem. Irmãos, se as pessoas soubessem e entendessem o poder de Deus, não haveria doentes. Não haveria divisão no meio do povo de Deus. Não haveria muitos dormindo. Não tinha gente desistindo sem motivo. Porque motivo nós não temos, igreja. O Senhor está falando: ei, reconheça que sem mim nada é. Se submeta a Deus nessa noite. Entrega a tua vida ao governo, ao domínio, à soberania de Deus. E você vai sair daqui bem-aventurado, bem-aventurado em Deus. Não entendo o meu próprio agir. Como a gente é egoísta. Meu Deus.